Isso é engraçado. Ainda mais quando você é uma hiena gigante, Paticrocuta. Se você quiser imaginar como eram os animais de antigamente, imagine-os muito maiores, com dentes maiores e mais afiados e... Espere, como se isso não fosse o suficiente. Sim, você tinha que ser uma terrível fera para sobreviver em tempos em que tudo ao seu redor era como 5xG. Esta hiena tinha até 1 metro de altura e pesava 180 quilos, o que equivale ao tamanho de um leão atual e é cerca de 3 vezes maior do que as hienas de hoje em dia. Ela tinha também as pernas mais curtas, razão pela qual muitas criaturas pré-históricas foram extintas. Com o tempo, elas foram ficando sem comida e não conseguiam correr rápido ou por tempo suficiente para pegar uma presa. Além disso, elas não conseguiam escapar rápido o suficiente se tinham um animal maior por perto. As hienas antigas e as atuais têm hábitos bastante semelhantes. A dieta delas? Carne, carne e carne. Ambas preferem roubar comida de outros predadores, geralmente menores, do que ir caçar por conta própria. E é claro, as duas estão sempre sorrindo para todos ao redor. X! Você imagina os tubarões sempre como sendo aqueles animais marinhos dos quais devemos ter medo, certo? Mas não as baleias, pois elas na maioria são bem-humoradas. Estão comendo o plâncton delas, espirrando água por aquele buraco nas costas e assim por diante. E é claro, elas podiam ser um pouco desajeitadas de vez em quando e acabar podendo virar um navio. Seja como for, elas não gostam muito de caçar humanos. Bem, se todos nós vivêssemos na época desta baleia de 15 metros e 50 toneladas, que eu gosto de chamar de dentuça, dá pra dizer que ir à praia nunca mais seria a mesma coisa. A monstra pesava o equivalente a 6 elefantes e era mais longa do que um caminhão. Ah, sim, sobre o apelido de dentuça, esta baleia tinha dentes mais compridos do que a palma da mão humana e um instinto de caça bastante apurado, por isso ia atrás de todos os animais marinhos, incluindo outras baleias também. Seu único rival era o megalodonte, o maior e mais assustador tubarão que já viveu no nosso planeta. Ok, é claro, esta lista está cheia de animais gigantes e perigosos, com dentes extremamente afiados, que você certamente está feliz por terem sido extintos. Mas há também alguns parentes próximos de um ancestral humano aqui. Olá, primo distante? Paranthropus. Então, nosso primo P tinha um cérebro grande, bem, pelo menos para a época, e bons reflexos, por isso conseguia se defender de criaturas maiores e menos inteligentes que o perseguiam. Esses nossos primos comiam principalmente plantas, raízes, nozes, frutas macias, folhas jovens, provavelmente insetos e sementes. Eles tinham cerca de 1,5 metro de altura e pesavam 70 quilos. Isso não é muito se comparado a outros mamíferos pré-históricos, mas, ainda assim, grande o suficiente para sobreviver àqueles tempos difíceis. Muito bem, primo P. O próximo mamífero é o pré-histórico já extinto. Ainda bem, ufa. Gorgonopsia. Esses carinhas eram algo entre os mamíferos e os répteis com, é claro, dentes em forma de sabre muito grandes, um crânio longo medindo 45 centímetros e uma estrutura corporal do tamanho de um urso atual. No início, eles eram realmente pequenos, do tamanho de um cachorro. Depois de um tempo, a evolução fez com que se transformassem nos maiores carnívoros da época, há mais de 250 milhões de anos. Eu não estava por lá nessa época. Os cientistas ainda não sabem se eles tinham pele, pelos ou escamas, mas sabe-se que essas criaturas tinham membros bastante longos em comparação com o resto do corpo, o que significa que eram capazes de correr muito mais rápido do que vários outros animais daquela época. O Andrew-Sarchus, ou Andy, meu apelido para ele, se resume ao que você atribuiria aos predadores atuais como tigres, lobos ou hienas. Eles apenas eram uma versão um pouco mais intimidante, é claro, com dentes extremamente afiados. Quem poderia imaginar que o maior mamífero carnívoro que já existiu é, na verdade, parte da família de onde vieram os porcos, camelos e antílopes? O Andy tinha o tamanho de um bisão de hoje em dia, pesando pelo menos meia tonelada. Ele não era tão exigente com a comida, então ia atrás da maioria dos outros animais que viviam naquela época, cerca de 40 milhões de anos atrás. Parece que antigamente os tigres ou alguns outros predadores tinham medo de porcos, ao contrário de hoje. Sim, parado aí, que o porco do inferno, Entelodonte, está passando. Ok, a pesquisa mostrou que ele era mais como um hipopótamo, baleia e o seu primo Andy, mas esse apelido legal já foi dado, então não podemos voltar atrás. Os antigos porcos do inferno não eram maiores do que os suínos de hoje, mas cresciam e ficavam do tamanho de vacas com o tempo. Eles também tinham um focinho curto, mas alguns milhões de anos depois, a evolução decidiu que esses carinhas não eram assustadores o suficiente e fez suas mandíbulas inferior e superior muito mais longas.
Ah, e eles ganharam um conjunto de caninos ainda mais afiados. Uma edição especial de Como Assustar Seus Rivais. Ufa, finalmente um mamífero antigo do qual não precisamos ter medo. Bem, pelo menos, se não estivermos no caminho dele, porque se esse gigante acidentalmente topasse com você... Xiii! Mas pelo menos a alimentação dele consistia em plantas, então seríamos salvos por esse aspecto. Deixe-me apresentá-lo a gigante gentil Besta Trovão, Brontotherium. Ele tinha um chifre nasal bastante robusto, pesava 3 toneladas e tinha 5 metros de comprimento, o que é maior do que um rinoceronte atual. O tamanho, infelizmente, não o ajudou muito. O Andy estava sempre respirando no cangote dele, atacando a ele e seus companheiros. Essa lista definitivamente não pode ficar sem o ameaçador gato Dentes de Sabre. Com cerca de 1,20 m de comprimento, 45 quilos, ágil, completamente capaz de caçar em matilhas coordenadas. Mas você sabe como os gatos são. Eles gostam de se gabar da presa que caçam por conta própria. Essa é a nossa Megan, Megan Therion. E você podia encontrar ela e seus companheiros ao redor do mundo, na Europa, Ásia, América do Norte e África. Atualmente, muitas vezes pensamos que todos os grandes felinos correm atrás de suas presas, mas a Megan não foi feita para velocidade, nem corria atrás das suas presas como os outros gatos. Não. Ela preferia esperar que a presa se aproximasse. Ela escolhia um bom local, subia em alguma árvore alta, se escondia e simplesmente relaxava. Depois de um tempo, alguns herbívoros inocentes passariam por lá para beber um pouco de água e BAM! Surpresa! A Megan descia. Seu estilo de caça é algo que podemos ver nos leopardos de hoje. Os dentes eram sua arma principal, então tome cuidado com os grandes caninos superiores. Ah, finalmente um nome que consigo pronunciar com mais facilidade e que não tenho que inventar um apelido. Urso de pernas longas. Esse animal conseguia correr até 65 km por hora. Depois de encurralar sua presa, o urso ficava totalmente em pé. E então o pobre animal sabia que o que estava por vir não era nada bom. Os ursos das cavernas geralmente preferem vegetais, mas no que diz respeito a este de pernas longas, carne é muito melhor. Ele gostava tanto de caçar quanto de coletar o que os outros predadores deixavam para trás. Além disso, pelo que se sabe, aparentemente ninguém nunca perguntou para ele: "Ei, e essas pernocas aí?" O leão pré-histórico Thylacoleo. Nossa, parece nome de remédio. Enfim, com 1,5 m de comprimento, 90 quilos, mandíbulas incrivelmente fortes, dentes afiados, garras longas e retráteis, corpo musculoso... Ei, esse sou eu. Ele também tinha uma cauda surpreendentemente forte e é originário da Austrália, onde viviam os ancestrais dos cangurus, que também tinham uma cauda bastante forte para se equilibrar. Ok, por falar em cangurus, aqui está uma pequena surpresa. As raízes do leão. Você imaginava que cangurus, ursos koala e wombates gigantes estavam lá apenas para viver uma vida feliz, até que virassem o café da manhã de alguém. Mas a família deles, de alguma forma, criou um animal que parecia um tigre dentes de sabre. Só que com dentes maiores. Sim, o leão. Muito bem, quebrando os estereótipos. Ele ficava em algum lugar no topo da cadeia alimentar da época, embora tivessem um rival bastante forte, que era o lagarto monitor gigante Megalania, ou mesmo algum crocodilo gigante Quincana. Ok, vamos lá. Mexam-se, rapazes. Este não é um vídeo sobre répteis. Espere sua vez. Na era pré-histórica, os dinossauros dominavam toda a região, tocando o terror, enquanto outros animais estremeciam de medo e se escondiam deles. Ei, não tão rápido, dinos! Lá está o Sr. R. Repenomamus, um mamífero misterioso que decidiu enfrentar as autoridades. Ele apareceu 130 milhões de anos atrás e era um animal parecido com um texugo de 1 metro de comprimento. Isso não parece muito em comparação com o Tiranossauro Rex e os dinossauros maiores, mas era muito maior do que alguns daqueles dinossauros emplumados da mesma época. Não só isso, ele os comia. Não sabemos exatamente como, mas digamos apenas que o Sr. R dava o jeito dele. Acho que era pro café da manhã.